nossa 11ª videoaula, nós vamos fazer 2 gravações, sendo que nessa primeira a gente vai praticar estruturas de seleção e repetição do C++, desenvolvendo um software responsável por cadastrar 10 alunos em uma turma de uma disciplina, e após ser feito esse cadastro, o software vai oferecer a possibilidade para o usuário de gerar relatórios especificando em quais turmas cada um desses alunos foram cadastrados. Certo? Após a programação do software que a gente vai fazer nessa aula, nós vamos chegar a uma tela semelhante a essa que vocês estão vendo aqui. Observem que inicialmente, nesse trecho, o usuário está cadastrando as turmas de cada um dos 10 alunos. Aqui pela numeração, vocês podem ver que o software já vai numerando cada um dos alunos e o usuário vai informando as turmas desse aluno. Observem por essa parte que o software normalmente ele está esperando que você cadastre o aluno ou na turma A ou na turma B. Entretanto, ele não dá problema caso o usuário cadastre, por exemplo, turma C, turma E. Então, após o cadastro desses alunos em cada uma das turmas, o software ele vai gerar 3 relatórios. Observem, esse primeiro ele está listando o número dos alunos cadastrados na turma A. Esse segundo vai gerar um relatório listando o número dos alunos cadastrados na turma B e, por último, ele vai listar um relatório com o número dos alunos cadastrados em alguma turma que não seja a A e a B. Bom, nesse fluxograma eu vou demonstrar para vocês a lógica desse sistema que nós vamos desenvolver. Observem que nós vamos ter 4 laços de repetição, sendo o primeiro para cadastrar os alunos e os outros 3 para gerar os relatórios. Então, no início do nosso programa, a primeira coisa que vai acontecer seria a inicialização do i com 0, que o i é a variável de controle do nosso primeiro laço de repetição. Então, a partir de que o i começa de 0, nós vamos cadastrar 10 alunos, nós chegamos nessa condicional, que é a condicional do nosso laço de repetição. Enquanto o i for menor do que 10, enquanto essa condição for verdadeira, nós vamos entrar nesse ponto. Então, a gente entrou no nosso primeiro laço de repetição para cadastrar os alunos. Primeira coisa que o software vai fazer, então, a partir desse ponto, é exibir para a gente o número do aluno a ser cadastrado, aluno 0, 1, 2. Após isso acontecer, ele vai solicitar para o usuário que informe a turma desse aluno em questão para ser cadastrado. Após o usuário informar a turma desse aluno, a nossa variável de controle, contadora do nosso laço de repetição, vai ser incrementada em mais 1 e nós retornaremos a esse ponto do nosso laço de repetição. Observem, eu retornei a esse ponto. Enquanto essa condição for atendida, a gente vai ficar iterando nesse nosso laço de repetição. Após essa condição não ser mais atendida, significa que eu já vou ter cadastrado a turma dos 10 alunos em questão. Então, nesse ponto, nós viríamos para cá, ou seja, quando a minha condição inicial já não é mais atendida. Observe que nós estaremos iniciando o i novamente, porque nós vamos entrar agora em um novo laço de repetição. Esse laço de repetição vai ser responsável por gerar os relatórios, gerar o relatório dos alunos presentes na turma A. Então, o i voltou a valer 0 e nós temos uma nova condição de enquanto o i menor do que 0. Se essa condição menor do que 10, desculpe. Enquanto essa condição for verdadeira, nós vamos entrar nesse novo laço de repetição e cair numa nova condicional. Essa condicional, vocês vão ver adiante no código, que é uma condicional de if. Então, seria um if dentro de um for, por exemplo. Então, essa condição foi verdadeira, o i, por enquanto, é menor do que 10. Então, agora ele vai testar se o aluno de índice i tem como valor armazenado nessa posição de um arranjo o caractere A, ou seja, ele está testando se esse aluno em questão é da turma A. Se essa condição for verdadeira, ele vai simplesmente exibir o número do aluno
vai incrementar o nosso i, que é a variável de controle desse nosso laço de repetição, e vai voltar para o início, verificando a condição do laço. Que ele vai varrer o nosso arranjo cadastrado dos 10 alunos, ele vai varrer esse arranjo inteiro para verificar entre cada um desses alunos qual que pertence à turma A e exibi-lo na tela, se for o caso. Voltando nessa condicional aqui, se essa condição tivesse sido falsa, ou seja, o aluno em questão não fosse da turma A, ele não iria vir para cá exibir o número do aluno, ele simplesmente ia desconsiderar, iria incrementar o contador e partir para o próximo aluno para fazer o mesmo teste. Certo? Quando a condição do nosso laço de repetição não for mais atendida, ou seja, a gente já vai ter varrido o nosso arranjo inteiro, verificando cada um dos alunos, a gente vai sair desse laço de repetição e atribuir 0 ao i novamente, porque nós vamos partir para um terceiro laço de repetição. Então, observe, agora o i voltou a valer 0, enquanto o i for menor do que 10, nós entraremos num novo laço de repetição, que dentro dele, de uma maneira similar ao laço anterior, ele tem uma outra condicional, sendo que nesse caso, ele está verificando se o aluno em questão é da turma B. Se esse aluno for da turma B, o software vai exibir simplesmente o número desse aluno, vai incrementar o contador, que controla o nosso laço de repetição, e vai voltar ao início, testando novamente essa condição. De maneira semelhante ao que eu expliquei anteriormente, no momento dessa condicional, se o aluno em questão não for da turma B, o software não vai fazer nada, desconsidera, incrementa o contador e volta ao início para testar essa nossa condição. Por último, quando esse laço tiver terminado, nós iremos atribuir 0 ao i novamente para fazer nosso último laço de repetição, sendo que nesse ele vai cair nessa última condicional de repetição, enquanto o i for menor do que 10, ele vai entrar no laço e vai fazer novamente uma outra condição de if, sendo que nesse momento ele está verificando se o aluno em questão não é da turma A nem da turma B. Se o aluno não for de nenhuma dessas turmas, essa condição vai ser verdadeira e ele vai exibir o número desse aluno na tela, incrementando o contador e voltando à condição inicial para fazer esse teste. Ao final, quando esse teste não for mais atendido, ou seja, o i não for menor do que 10, nós vamos terminar a lógica desse nosso programa. Então, nós já teríamos cadastrado os alunos a partir desse ponto, testado a partir desse laço de repetição quais alunos são da turma A, testado a partir desse outro laço de repetição quais alunos são da turma B, gerando um relatório, e por último, nesse último laço de repetição, nós iríamos testar qual aluno não é nem da turma A, nem da turma B e exibir os relatórios. Bom, chegando aqui no nosso código, agora eu vou mostrar para vocês o código em C++ equivalente à solução que eu demonstrei para vocês anteriormente a partir dos fluxogramas. Certo? As bibliotecas que nós vamos precisar para esse nosso software já estão declaradas aqui em cima. Como vocês podem observar, eu já passei nas aulas anteriores, é a biblioteca IOStream, que é a biblioteca de entrada e saída do C++, e a biblioteca CIMEF, que é a biblioteca matemática. Certo? No início do nosso programa, no main, nós vamos precisar declarar um arranjo, que vocês podem observar a partir dessa linha que eu acabo de marcar. Ele é um arranjo que contém valores do tipo caractere, vocês podem ver a partir do char. O nome desse arranjo é alunos e ele contém 10 posições. Então, a partir desse nosso primeiro laço de repetição, nós vamos estar preenchendo esse arranjo que eu declarei
anteriormente aqui para vocês. Então, nós temos um for com i variando de 0 até i menor do que 10, porque como eu disse anteriormente, o índice de um arranjo, ele sempre varia de 0 até o tamanho dele menos 1, então nesse caso aqui o tamanho dele é 10, então tamanho menos 1 é igual a 9. Então aqui ele vai variar de 0 até 9, como vocês podem ver por essa condição aqui, sendo que dentro desse laço ele sempre vai mostrar o número do aluno caracterizado pelo i, solicitando para o usuário nesse cout que ele informe a turma desse aluno em questão, que vocês podem ver a partir desse CIN. Observem nesse ponto que o nosso índice do arranjo ele está dinâmico. Ele sempre vai ter um número equivalente ao valor que está atribuído a i. Então, a cada iteração nesse laço, ele vai estar cadastrando a turma de um dos alunos desse arranjo. Após esse arranjo ter sido preenchido nesse laço de repetição, nós vamos começar a gerar os relatórios. Então, inicialmente, o código vai só informar a partir desse cout, que vai ser informado os alunos da turma A, e nós entramos num segundo laço de repetição. O i volta a valer 0, variando até i menor do que 10, e dentro desse laço, a primeira coisa que ele faz é um novo teste, nesse nosso if, que vocês viram no diagrama anterior, no fluxograma anterior. Então, ele vai testar se o aluno em questão, o aluno de índice i, ele é igual a A. Observem, está entre aspas simples. Quando a gente está trabalhando com caractere, a gente sempre usa aspas simples, não aspas duplas. Então, se o aluno em questão tiver como turma a turma A, ele simplesmente entra nesse laço de repetição, nessa condicional de if e informa i. E é o número desse aluno, é o índice do arranjo referente àquele aluno. Se essa condição tivesse sido falsa, observe que ele não vai fazer nada. Ele vai chegar nesse ponto, que é o final do nosso for, e ele vai iterar novamente. Ele vai ficar nesse laço, varrendo cada uma das posições e informando o número de cada um dos alunos que for da turma A. De uma maneira análoga à que aconteceu anteriormente, nós chegaremos nesse nosso terceiro laço de repetição, onde o i volta a valer 0, variando de 0 a 9, sendo que a cada iteração nesse laço, nesse teste de if, ele vai saber se o aluno em questão é da turma B. Se esse aluno for da turma B, ele vai simplesmente informar o número desse aluno cadastrado que é da turma B. E retorna, ficando iterando até ele varrer novamente todas as posições desse arranjo. Por último, nós vamos ter o relatório dos alunos que não pertencem nem à turma A, nem à turma B. Então, nós chegaremos a um quarto e último laço de repetição, com i valendo 0, variando de 0 a 9, porque i menor do que 10, e a cada iteração teremos esse teste de if, onde ele procura saber se o aluno em questão, ou seja, o aluno de índice i, é diferente de A e diferente de B. Ou seja, ele está querendo saber se esse aluno não é nem da turma A nem da turma B. Se isso for verdade, ele vai informar I, que é o número desse aluno, e vai iterar novamente no nosso laço até ele varrer todas as posições desse arranjo. Por último, após todas as posições do nosso arranjo ter sido varrido, a gente sairia desse nosso laço de for e chegaríamos ao final do nosso programa observando novamente essa linha, o system pause. Como eu digo todas as aulas para vocês, essa linha vocês podem observar que ela está comentada, porque eu considerei que esse nosso código estava sendo executado no ambiente Linux. Entretanto, se vocês forem executar esse código no ambiente Windows, é essencial que essa linha seja descomentada
para que vocês possam visualizar os resultados na hora que vocês executarem esse software. Então, pessoal, chegamos ao final aqui da demonstração do nosso código e como próximo passo da nossa aula, eu vou demonstrar para vocês esse código sendo executado diretamente pelo Kate.